Igreja, graça e paz. Bem-vindos a mais um culto doméstico IBC no Lar. Seja muito bem-vindo. Sabemos que a igreja não é templo, não é parede. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. E que bom que mesmo com essa pandemia estamos reunidos para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Sinta-se à vontade para celebrar e glorificar o nome do Senhor, onde quer que você esteja. E que você esteja sensível e conectado com Deus para sentir o que Ele quer falar essa noite ao seu coração. Um bom culto. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. ele vem Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás.
Não tenho palavras para agradecer tua bondade. E dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixe tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou, amado meu, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amados. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um capítulo lá do livro de Atos, né? O capítulo que a gente vai trabalhar hoje é o capítulo 10. Então, vamos lá. Para começar, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Atos capítulo 10, versículos do 1 ao 36. Atos capítulo 10, versículos 1 ao 36. Eu vou proceder à leitura desses versículos e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Pode ser? Vamos lá, abrindo suas Bíblias. O trecho que a gente vai ler é um pouquinho longo,
mas é uma história de fácil compreensão, né? E eu acredito que todos vão poder acompanhar, né? Então vamos lá, abram suas Bíblias e vamos fazer essa leitura. Leiamos. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora 6ª. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhes preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamem comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, à hora 9ª. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro.
Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra lida, e eu gostaria de orar nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra lida, Senhor. Eu te peço, Pai, que neste momento tu me use, Pai, como um instrumento teu para levar tua palavra aos teus filhos, Pai. Sê conosco, sê com a palavra que será proferida. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amados, em Atos lá, capítulo 10, a gente conheceu um pouquinho da história de Cornélio. Cornélio era um homem, a gente viu, né, que ele era um homem influente do seu tempo, era um centurião da corte romana. Todavia, para os judeus, Cornélio era um gentil, né, um estrangeiro, e não era lícito aos judeus se ajuntarem com os gentios. Mas Deus tinha algo a nos ensinar por meio da história de Cornélio. Como está descrito lá no versículo 2, Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, né, e que ajudava os necessitados. E toda vez que ajudava, logo em seguida ele fazia o quê? Ele orava a Deus. E Deus se agradava das atitudes de Cornélio. E Deus se agradava tanto, né, que enviou um anjo por meio de uma visão para passar um recado para Cornélio e disse mais: Cornélio, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E assim, como a gente viu na história, Cornélio o fez, né? E concomitante a isso, como a gente também leu, né, Pedro tem uma visão. E o que é que a gente percebe de início, né, nessa visão de Pedro, e como foi a reação dele diante dessa visão, né? Me parece que de início Pedro não recebeu muito bem, não, aquilo que ele estava tendo na visão. Na visão, né, a voz mandava Pedro fazer o quê? Comer animais quadrúpedes, répteis, aves, né? E o que é que Pedro fez? Aceitou logo de cara? Ele gostou daquilo? Pelo que o texto diz, a gente vê que não, né? Pedro não ficou muito confortável com aquilo. Ele disse: não, eu não posso comer. Isso aí não é uma coisa pura, né? Não posso comer isso aí. Mas o que é que acontece logo em seguida, né? O que é que a voz faz com Pedro? A voz vem lá no versículo 15 repreender Pedro. Vá lá na Bíblia, abra lá no versículo 15. Vamos ler juntos. Versículo 15 de Atos 10. Vamos lá? Não faças tu comum ao que Deus purificou. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Preste atenção nessa palavra, meu irmão. Porque a partir daqui eu vou querer compartilhar com vocês pelo menos 2 pontos que Deus falou ao meu coração. O primeiro deles vai ser sobre obediência, certo? E o segundo vai tratar sobre algo intrínseco, né, à nossa natureza humana, né, nossa natureza pecadora, que é o quê? É o preconceito, que é a acepção de pessoas que muitas vezes a gente faz sem nem mesmo sentir. Então vamos começar a falar sobre obediência. Continuando no texto, a partir do versículo 16, né, a gente vai ver que Deus precisou ser insistente com Pedro.
para que ele aceitasse aquilo que estava sendo proposto, né? Mesmo assim, Pedro continuava duvidando, Pedro continuava relutando, como fala lá no versículo 27. Mas apesar da dúvida, Pedro é obediente e atende de pronto o chamado do Senhor, né? Como a gente vai perceber ao longo dos versículos. Perceba uma coisa importante. Pedro duvidou, Pedro relutou, mas Pedro não deixou de ser obediente ao chamado do Senhor. Mesmo na dúvida, ele vai cumprir o chamado, por quê? Porque ele sabia que vinha do Senhor. E aí eu trago uma pergunta, e eu gostaria que os irmãos refletissem consigo mesmo. Né? É uma reflexão pessoal nesse momento. Então vamos lá. Reflitam consigo mesmo. Como anda a minha obediência com o Senhor? Converse com Deus, pergunte você mesmo. Pai, eu tenho sido obediente para contigo? Eu tenho procurado te buscar? Eu tenho parado? Eu tenho separado algum tempo para ouvir a tua voz? Como anda o teu relacionamento com Deus, meu irmão? Será que as coisas do mundo, né, têm sido, que parecem a um primeiro momento tão atrativas, né? Tem sido um empecilho para você se achegar mais ao nosso Deus? Será que você tem perdido tanto tempo se preocupando com as coisas do mundo que tem dado pouco tempo de qualidade para o nosso Deus? E nesse momento eu queria fazer você não esquecer das palavras do rei, filho de Davi, que a gente lê lá em Eclesiastes capítulo 1. Lá a gente vê aquele rei fazendo tantas coisas maravilhosas, aquele rei estudava tanto, aquele rei trabalhava tanto, mas nada daquilo parecia preencher o coração dele. E aquele rei lá no versículo 14, ele vai chegar à seguinte conclusão: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Vejam a conclusão que ele chegou. Apesar de tantas maravilhas, apesar de tantas coisas que ele tinha, que ele possuía, ele chegou à conclusão que tudo era aflição e vaidade. Então, baseado nisso, eu vou te dizer: procure dar mais tempo a Deus. Procure se relacionar mais com o Senhor teu Deus. Porque as coisas do mundo, que até, como eu já disse antes, são atrativas a uma primeira vista, essas vão passar. Essas vão ficar para trás, né? E se a gente perder muito tempo com elas, a gente vai acabar lá na frente tendo um sentimento de aflição. Um sentimento de que a gente perdeu tempo, né? E eu acredito que vai chegar um momento que a gente vai olhar para Deus, a gente vai conversar com Deus, vai buscar Deus no nosso íntimo e vai dizer: meu Deus, me perdoa, era tudo vaidade. Então eu quero fazer um convite para você essa noite. O convite é o seguinte: não espere esse tempo chegar. Não espere esse tempo em que você vai olhar para trás. Você pode começar a mudar essa história a partir de hoje. Procure se relacionar mais com seu Deus a partir de hoje. Deus está de braços abertos te esperando para fazer isso. Amém? Amém. E continuando na leitura do capítulo, né, a gente vai ver que a obediência de Pedro, ela gerou frutos, né? Ela gerou muitas conversões, e com isso, o que é que aconteceu? O nome de Deus
foi glorificado. Que maravilha, né? Ver que a obediência gera frutos. Com isso, a gente agora vai começar a abordar o segundo ponto que eu queria trazer para vocês essa noite, o segundo ponto que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos essa noite, né? E qual é esse ponto? É o nosso preconceito, é a nossa acepção de pessoas que a gente muitas vezes faz, né? Que muitas vezes nós insistimos em fazer. Eu vou dar um exemplo. Certamente em algum momento da sua vida você até já pode ter se perguntado. Eu já me perguntei. Eu não sei se foi o seu caso, né? Meu Deus, a gente precisa mesmo evangelizar em presídios? Ali tem pessoas que fizeram tantas coisas ruins. É preciso mesmo a gente ir até lá? Em algum momento você já pode ter se perguntado sobre esse assunto, né? E conversado com Deus sobre isso. Mas ao mesmo tempo que a gente se pergunta sobre isso, Deus responde, né? E a gente ouve tantos testemunhos de conversões, né? De transformações de vida que ocorrem dentro de presídios, né? Através do quê? Através da ministração do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? E aí a gente pode parar para pensar, né? E esse é só um exemplo. Eu usei um exemplo extremo nesse momento para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre essa questão da acepção de pessoas que a gente faz. Mas quantos outros exemplos existem no nosso dia a dia que são situações muito mais simples, que envolvem situações muito mais simples, cotidianas, e que muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente diz: aquela pessoa lá, aquela pessoa não tem jeito não vou falar de Deus para aquela pessoa não. E aí é que eu quero te dar um exemplo que o próprio Deus, né, nos deu através de Cornélio, né? Apesar de Cornélio ser um influente homem lá da época, como a gente já abordou, ele era um gentil, né? E era um escândalo para um judeu se relacionar com um gentil, como o próprio Pedro pontua lá no versículo 28. Abra lá novamente a sua Bíblia em Atos 10, no versículo 28. Veja lá o que é que Pedro vai dizer para Cornélio e para aquelas pessoas que Cornélio tinha convidado para ouvir as palavras de Pedro. Abra lá suas Bíblias. Lá ele vai dizer: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se com um estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Que palavra forte, né, meus irmãos? Palavra muito forte e importante para a gente estar aplicando, né, nos dias de hoje, em que estamos presenciando tantos casos de intolerância, seja por questões raciais ou de orientação sexual, né? Como a gente acompanhou esse caso do Floyd agora recentemente, tantos casos de intolerância, enfim. E aí eu quero deixar marcado na sua memória o que Pedro nos fala de modo imperativo. Lá nos versículos 34 e 35. Continue lá, vá lá no versículo 34 e 35. Façamos a leitura. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Que palavra maravilhosa, né? E a minha oração é que nós possamos de fato absorver essas palavras e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Pois só cabe a Deus conhecer o coração do homem. Veja, só cabe a Deus conhecer o coração do homem. Mesmo aquela pessoa que às vezes parece indigna aos nossos olhos, pode ser digna aos olhos de Deus. E só cabe a Deus fazer o julgamento, pois só Ele conhece o coração de cada um.
E só Ele sabe o que Ele tem preparado, qual é o plano que Ele tem para a vida de cada pessoa. E mais uma vez eu vou repetir o versículo 15 e com ele eu vou estar encerrando a nossa reflexão de hoje. Vamos ler o versículo 15. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Amém? Amém, meus irmãos. Essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Eu desejo uma boa noite aos irmãos e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esta palavra que Tu nos dá, Pai. E neste momento, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, que o Senhor visite, Pai, cada lar, Pai, de cada família aqui representada, Senhor Jesus, que está acompanhando este culto, Senhor, e que está ouvindo a Tua palavra. Você também com aquelas pessoas que não puderam estar conosco neste momento, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Pai, ser com a Tua amada igreja. Abençoa a liderança da Tua igreja para que possam continuar tomando atitudes que Te agradam, Pai. Obrigado por tudo, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite e Deus abençoe. Tua graça se derrama sobre mim.